nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para todos nós. O Evangelho nos fala que hoje nós encontraremos sempre Jesus no caminho, na caminhada, no dia a dia, mas sempre nos alimentando da sua Eucaristia, da sua força, para que assim possamos provar que Ele está vivo e ressuscitado em nossa vida, em nosso coração, em todo o nosso ser, para assim anunciá-lo como nosso Deus, o ressuscitado, vida em plenitude. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha o Evangelho de hoje. Nessa oitava da Páscoa, nós vamos ver a manifestação de Jesus a muitos, para de fato comprovar por Ele mesmo, pela sua infinita bondade e misericórdia, que Ele está vivo. E assim, para aqueles que Ele aparece e confirma a ressurreição, estes serão os primeiros a anunciá-lo como ressuscitado. Está vivo o nosso Deus. Por isso que nesta caminhada nós precisamos estar sempre atentos, porque muitas coisas podem nos tirar o foco, podem nos tirar a certeza de que Jesus está vivo. Por exemplo, a morte. A morte pode nos levar a esse distanciamento, dessa certeza de que o Senhor está sempre conosco. Por isso que Jesus vem ao nosso encontro para reavivar a nossa memória, aquecer os nossos corações
e nos dá sempre a continuidade desta certeza absoluta, que a vida sempre vencerá a morte. Claro que o impacto da morte nos deixará abalados, mas não nos afastará da certeza da vida do ressuscitado. É por isso que Jesus se aproxima dos discípulos, Jesus fica com eles, Jesus partilha o pão com eles e eles percebem que é o Senhor. Por isso, sempre o convite: vá à missa, participe, vá cear junto com o Senhor, para que assim, na certeza deste sacramento dado pelo Senhor, façam isso em memória de mim. O nosso coração, a nossa vida se alegre, caia todas as barreiras, os véus, para que possamos, entusiasmados, continuar vivos, firmes, caminhando, para que assim possamos, na luta do dia a dia, carregando a cruz a cada dia, confirmarmos que o Senhor está conosco, sempre estará conosco, nos aquecendo o coração, a vida, para que possamos anunciá-lo como o nosso Deus, aquele que vive para sempre. Deus abençoe, que possamos, como os discípulos de Emaús, estarmos sempre a caminho, e a caminho podemos estar com Jesus, nos alimentando da sua presença, da sua palavra, do seu amor, para anunciá-lo. Ele está vivo, ele está no meio de nós. Deus abençoe e nos proporcione sempre a alegria de participarmos da sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.